Hoje a nossa palestra é de lançamento do livro Escritos Esotéricos, de Subba Rao, é um filósofo ocultista indiano, teósofo também. O nome dele era Talapragada Subba Rao, é um nome tão exótico quanto a sua história e personalidade, e também a sua obra, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa obra que não é um livro sobre um assunto, é uma coletânea de textos, então é uma coletânea de assuntos bastante dispersos, mas a gente vai tentar dar uma amostra, né, sobre o que se trata. O Subba Rao nasceu na Índia em 1856 e morreu cedo, com 33 anos, quase 34, em 1890. Ele era um brahmane da seita Smarta, que é uma seita ligada a Shankaracharya, por isso que a essência do pensamento do Subba Rao é a filosofia Vedanta Advaita, também chamada de Vedanta não dualista, Advaita não dualista, ou Vedanta monista. E o Subba Rao, então, ele se formou em Direito, começou a carreira brilhante de advogado, começou a se destacar nessa área jurídica, já tinha sido um aluno brilhante, passava em provas e concursos com muita facilidade, ele tinha muito intelecto, e tudo indicava que ele seria um grande advogado, até que ele conheceu os dois fundadores da Sociedade Teosófica, a Blavatsky e o Olcott. E, a partir dali, a sua vida mudou. Ele passou a se interessar muito pela filosofia culta, né, e, naturalmente, se afastou, não sei se chegou a largar a carreira, mas diminuiu o investimento na carreira e começou a priorizar essa área do conhecimento, a um ponto de ele ter chegado a comentar, como eu li num livro, que a mãe dele nem sabia qual era o tipo de vida que ele tinha, numa dimensão mais interna. E ele, então, já tinha uma inteligência brilhante e extraordinária. Ele começou, em pouco tempo depois desse contato com Blavatsky e Olcott, ele começou a mostrar conhecimentos muito aprofundados sobre a filosofia hindu. E parece que ele, de repente, se lembrou daquilo, porque não havia tempo para ele ter adquirido aqueles conhecimentos de uma maneira tão rápida, mas ele passou a se mostrar como um poço de saber daqueles assuntos, tanto que o cunhado dele falou que se alguém recitasse qualquer verso da Bhagavad Gita, dos Brahma Sutras e das Upanishads, ele podia imediatamente dizer de onde ele tinha tirado aqueles versos e explicar em que contexto aquilo estava empregado. E tão misteriosa quanto a vida dele, né, quanto esse súbito conhecimento que adquiriu um grande destaque na Índia na época, tão misteriosa foi a doença que de repente apareceu na vida dele. Com 33 anos, ele teve um surto de furúnculos. Parece que era um quadro assim, muito esquisito e doloroso, e em poucos meses ele se foi, morreu. E como ele era jovem, então não tinha obras publicadas, porque nem dava tempo, ele chegou a escrever alguns artigos publicados no The Theosophist, que era o periódico da Sociedade Teosófica naquela época, né, que foi criado pela Blavatsky, onde se publicavam os textos de teosofia na Índia naquela época. Era uma revista mensal. Até hoje a gente usa textos publicados naquele periódico. Então, esse livro que a gente está lançando aqui na Sociedade Teosófica, os Escritos Esotéricos, contém, então, tudo aquilo que as pessoas conseguiram recolher da produção do Subba Rao. Tem artigos, tem algumas resenhas, tem trocas de correspondências e tem anotações de palestras que ele deu. Então, seria quase tudo aquilo que ele produziu
né, tem que ter um certo cuidado, que nem todo o texto é dele, né, ele tem, alguns textos são escritos por pessoas a quem ele responde, né, tem uma seção só da discussão entre ele e Madame Blavatsky. Então, tudo aquilo que sobrou na época foi juntado nesses escritos esotéricos. Não posso dizer que tudo, mas quase tudo, porque tem também uma série de palestras sobre a Bhagavad Gita, chamada Notes on the Bhagavad Gita, que deve ser traduzido como comentários sobre a Bhagavad Gita, que as pessoas já começaram a traduzir, eu não sei se já está pronto. Então, essa obra de Subbarao, e o que mais chama a atenção nessa coletânea de textos, o que mais me motivou a traduzir foi o aspecto raro das informações que tem ali. Alguns textos são comentários sobre conhecimentos que não estão ali, que a pessoa já tem que ter algum conhecimento, mas você não vai encontrar em outras obras, nem mesmo na Doutrina Secreta de Blavatsky, uns comentários que ele coloca ali. E são assuntos assim, bastante exóticos, misteriosos. É uma obra recomendada para pessoas que gostam de mistérios, de investigação. Por isso que eu gostei tanto, né, desse autor. E tem artigos, então, muito aprofundados, né, que requerem um conhecimento prévio, e tem também alguns textos que são mais acessíveis, que podem ser facilmente compreendidos por pessoas que ainda não têm esses conhecimentos prévios. E como o propósito da palestra, então, é dar uma amostra do que tem no livro, eu não conseguiria fazer uma síntese do teor do livro, porque os assuntos são diversos demais. Então, eu selecionei 2 textos para comentar como amostra. Um texto, então, mais filosófico e mais aprofundado, e um texto, então, mais acessível, que aí ilustra, né, de certo modo, os 2 níveis. Né? São vários níveis, mas eu estou aqui representando em 2 níveis de profundidade. Aqui temos uma foto do Subbarao com Blavatsky. E eu vou ler algumas coisas aqui no meu texto, trouxe algumas citações para compartilhar, porque é inevitável citar algo dele para não perder até aquela sutileza do estilo dele, a perspicácia dele. Então, o primeiro texto, que é o mais aprofundado, é um texto que se chama Um Deus Pessoal e Impessoal. É uma resposta que ele faz a um artigo, ou uma correspondência, um texto, enfim, de um autor que assinou como HX e foi publicado na revista The Theosophist. E esse autor, então, HX, fez algumas observações e que deu o nome de Questões Teóricas sobre Deus Pessoal, Impessoal e Nenhum Deus. Então, esse primeiro comentário do Subbarao eu faço questão de ler, porque revela muito do seu modo de pensar. E ele diz, então, que qualquer coisa parecida com uma discussão inteligente sobre essas questões, né, sobre Deus pessoal e nenhum Deus, impessoal e nenhum Deus, envolve problemas quase insuperáveis, e não é provável que qualquer um que não tenha definido exatamente para si próprio o que é cognoscível e o que é incognoscível para o homem, por um exame cuidadoso da natureza do homem e de seus poderes latentes, eu estou aqui sublinhando essa parte, obtenha algum benefício por dedicar alguma parte do seu tempo a especulações a respeito desses assuntos. Então, eu acho que essa é uma marca do pensamento de Subbarao, e esse trecho, então, deixa muito claro que se trata de uma pessoa que sabe distinguir conhecimento, um sentido assim mais real e objetivo, de mera especulação ou ilação.
E quando eu li esse livro, eu vi que se trata de uma pessoa que apresenta os assuntos como conhecimento, ele não está elucubrando. Você pode até discordar do que ele fala, você pode pensar, desacreditar das fontes e dos métodos que embasam esse conhecimento, mas ele está tratando isso como algo conhecido a respeito do real, e não, né, elucubrações sobre simbolismo, especulações. E aí ele trata, de uma maneira muito inteligente nesse artigo, que esse assunto a respeito das realidades mais abstratas, daquilo que as pessoas falam sobre Deus pessoal ou impessoal, ela requer uma discussão prévia a respeito das possibilidades do conhecimento. E ele fala isso, então, sobre isso nesse artigo, né, sobre o que é cognoscível e o que é incognoscível. Então, antes de entrar no ponto, vou ler mais um pedaço desse comentário. Ele diz, Jesus declarou que ninguém jamais viu o Pai. Buda ficou em silêncio quando ele foi questionado sobre a natureza do absoluto e do infinito. E o nosso Shankaracharya disse que tudo o que foi escrito sobre essas questões apenas revelam a profundidade da ignorância humana. Mas o homem nunca cessou de especular sobre essas questões. Milhares de hipóteses conflitantes vieram à existência por causa dessas especulações. Debatedores nunca deixaram de discutir sobre elas e a raça humana dividiu-se em centenas de seitas rivais por conta de suas diferenças de opinião e sobre metafísica teórica. Então, aqui ele já está deixando claro que a abordagem dele não é teórica no sentido de especulativa, né? Pode ser teórica no sentido de contemplativa, mas não de ilação. Então, como ele era um filósofo do século XIX, nesse livro aqui nós estamos todos no século XIX, né? Todas as discussões se inserem nesse contexto. Ele está criticando, então, o pensamento da época, e aí se destaca o filósofo Stuart Mill, que é um filósofo inglês muito influente do século XIX, um idealista. E o Subbarao fala, então, que o Stuart Mill, ao lidar com os fenômenos do plano de existência, chegou à conclusão de que a matéria e os fenômenos externos são apenas criação de nossa mente. Eles são meras aparências de uma modificação particular do eu subjetivo, seus pensamentos, volições, sensações e emoções que constituem o ego, o sujeito, né? Então, essa é a crítica do Subbarao em relação ao Stuart Mill. E, então, dentro disso, ele critica os naturalistas da Europa do século XIX, e aí compartilho com vocês mais uma citação de que eles estão gradualmente chegando à conclusão de que a mente é um produto da matéria ou que ela é um dos atributos da matéria em alguma de suas condições. Pareceria, portanto, a partir das especulações dos psicólogos ocidentais que a matéria é derivada da mente e a mente é derivada da matéria. E essas duas proposições são irreconciliáveis. Mill e Tyndall, que é um físico também inglês do século XIX, admitiram que a ciência ocidental é ainda incapaz de ir mais fundo nessa questão. E nem é provável que resolva o mistério posteriormente, a não ser que evoque a ciência oculta oriental em sua ajuda e adote uma visão mais abrangente sobre as capacidades do verdadeiro eu subjetivo do homem e os vários aspectos do grande universo objetivo. Então, isso é um ponto importantíssimo, que ele está dizendo, como eu falei antes, ele não está tratando de especulação, está se embasando em ciência oculta oriental, que tem os seus métodos e tem os seus axiomas, né, que diferem da ciência ocidental, mas também se coloca como ciência, não é simplesmente interpretação. Então, ele diz ainda
que os grandes filósofos Advaitas, como eu falei, que é um ponto essencial do pensamento dele, os grandes filósofos Advaitas da antiga Aryavarta, ou seja, da Índia antiga, do berço da civilização Arya, examinaram, olha só, friso, examinaram, né, examinar o que é observar diretamente, não é construir hipóteses, examinaram a relação entre sujeito e objeto em cada condição da existência nesse sistema solar no qual essa diferenciação se apresenta. Então, a gente está na questão do conhecimento, né, nas possibilidades de se conhecer, e aí se discutindo previamente condições de conhecimento e relação de sujeito e objeto. E isso dentro da perspectiva dele, do Subbarao, de ciência oculta oriental. Aí ele continua tratando, no artigo dele, vai começar a falar sobre a constituição setenária do homem e do universo, né? Como muitos de vocês já sabem, nós temos um modelo cosmogônico setenário. E o Subbarao diz que esses diversos estados de matéria, então, no qual o universo se expressa ou se manifesta, são diversos, ou seja, 7 estados de manifestação, que seriam mais precisamente 6, porque existe um substrato indiferenciado permanente. Esses 7 níveis, eles não estão ao alcance da nossa consciência comum, nossa. Mas eles podem ser objetivamente percebidos, ou seja, conhecidos pelo ego espiritual no homem. Para a mônada espiritual liberta, ou seja, pelo iluminado ou Jivan Mukta, ou que ele chama de Gyan Chohans, que são os nomes que nós adotamos aqui, né, que são esses seres que despertaram os níveis de consciência superiores ao nosso. Para eles, cada coisa que é material, em cada condição de matéria, é um objeto de percepção. Então, relação de sujeito e objeto, ela se caracteriza em cada um desses planos de manifestação, não se dá do mesmo modo em todos os planos. Então, ele diz que prajna, que a gente fala em português e em sânscrito com sotaque hindi, como é falado hoje em dia, é pragya, né? Em português a gente já está acostumado a falar prajna, que é percepção, ou conhecimento, ou intuição, essa possibilidade de conhecer, né? Essa possibilidade de estar em contato, da consciência estar em contato com o objeto, ela existe em 7 aspectos diferentes, conforme esses 7 planos. Então, não é à toa que eu coloquei aqui esse prisma, porque existe um desdobramento de uma luz em 7 cores diferentes, só que essa imagem que eu trago aqui, ela não é precisa conforme esse pensamento, porque conforme esse pensamento aqui, o 7º plano é a luz branca, e ele se manifesta, então, nas luzes coloridas dos outros 6. Então, isso aqui é só para invocar uma ideia. Então, ele diz que apenas 6 estados de matéria, propriamente dita, e sendo que esse 7º estado, que seria correspondente à luz branca, é a condição indiferenciada original. Então, para compreender a verdadeira natureza desses estados de consciência, aí ele sugere, né, ao leitor, no texto dele, que pense, né, compare a consciência do homem comum, que é no plano físico ordinário, com a consciência do homem astral, no plano astral, e a consciência do ego espiritual. Aí eu já digo que já requer um conhecimento, né, anterior, mas vocês podem, quem não conhece, pode tentar construir alguma noção. Então, é diferente a relação que se tem de sujeito e objeto aqui no mundo físico, num estado astral, num plano astral, é diferente, num espiritual é totalmente diferente. Então, eu disse que isso é importante para discutir essa questão do conhecimento
né, quando se fala dessas realidades inacessíveis à consciência comum. Então, ele fala que, ele admitindo-se que o raciocínio de Stuart Mill esteja correto a respeito da relação de sujeito e objeto no nosso plano de consciência, os grandes pensadores advaitas da Índia estenderam o mesmo raciocínio a outros estados de consciência e chegaram à conclusão que as várias condições do ego ou não ego, do eu ou não eu, daquilo que é sujeito e daquilo que não é sujeito, eram apenas aparências de uma única e mesma entidade, o último estado de inconsciência. Isso quer dizer o quê? Que no pensamento Advaita, aquele substrato, o sétimo princípio, que é aquela luz branca que está presente nas outras 6 cores, ela é esse último estado de consciência e, na linguagem dos filósofos hindus, é a original e eterna combinação de Purusha ou Prakriti, como a gente já falou aqui, espírito e matéria, ou espaço e substância. Então, o filósofo Advaita pensa assim, que nesse 7º nível não existe esse eu ou não eu. Porque, na verdade, existe o quê? Um substrato indiferenciado, não existe forma. E na doutrina secreta, eu lembro de ter visto, já escrito de que só a partir do 6º que existe, então, a noção de sujeito e objeto. No 7º, então, existe apenas uma unidade. Então, essa unidade, esse substrato é o eterno e permanente. Então, os Advaitas sustentam que o objeto externo é meramente o produto de nosso estado mental. E aqui é um ponto muito importante, porque na minha palestra anterior, que eu falei sobre verdade e as religiões, eu falei muito da questão do realismo, né? Que a teosofia, como o neoplatonismo tem, de Platão, de Aristóteles, esse realismo, a verdade como algo independente, né, da produção do sujeito, e aqui você vai dizer, puxa, mas você está se contradizendo? Se você está dizendo que o pensamento teosófico também é vedantino, e aí eu friso para dizer que não, e no final dessa explicação desse artigo, eu vou colocar a posição do Subbarao, que vê como complementar esses 2 aspectos. Então, os Advaita diz que tudo é Maya, né? Vocês já devem ter ouvido falar, tudo é ilusão, tudo é a criação da mente. Mas por quê? Porque a ideia que eles têm de verdade, de realidade, é, como mesmo falei, a noção de verdade como aquilo que é eterno, porque esse substrato é a única coisa eterna e permanente. Então, tudo aquilo que se agrega a esse substrato nos outros 6 níveis, eles consideram assim, não, isso é ilusório. Por quê? Porque é temporário. É temporário e existe algo por trás daquilo, algo desvelado. E esse desvelado, então, é esse substrato, a luz branca, que é espaço-substância, e na linguagem vedantina, então, é para Brahman. Então, essa é a questão do ponto de vista da filosofia Vedanta, que é um darshana, ou uma das 6 escolas ortodoxas do hinduísmo, que são complementares, e é importante deixar claro que a tradução de darshana é ponto de vista, ou enfoque. Então, não existe contradição entre esses sistemas, e sim complementaridade. Então, Subbarao continua colocando a posição Advaita, dizendo que Prakriti, então, não é nada mais que ilusão, matéria, né? E Purusha, o espírito, é a única realidade, que é essa existência una, que permanece eterna no universo de ideais, que aqui está falando de ideais porque se trata de um idealismo, do que é a perspectiva da realidade em função do conhecer, da subjetividade. E essa entidade é o Parabrahma dos Advaitas. E para os Advaitas, então, se existisse um Deus pessoal como algo que tem um veículo, um envoltório, que é o Pad. O Pad, né, do sânscrito, significa veículo, significa um limite, uma limitação. Então, se a gente pensa naquele substrato uno, onipresente, como uma luz branca que está em todas as coisas, e se eu penso num ente individualizado, eu tenho o quê? Uma circunscrição ao redor dele, uma limitação. E essa limitação, então, é o Pad. Então, para os Advaitas, um Deus consciente não poderia dar a origem
ao universo. A criação do universo não poderia ser a partir de um Deus consciente, porque seria uma entidade com um veículo, um upadi. Então, essa ideia seria totalmente inconsistente para a filosofia Advaita, porque esse ego consciente, ele teria que ser necessariamente um desdobramento de uma causa anterior. E como já foi visto diretamente como conhecimento, né, agora eu esqueci a palavra que eu usei, mas como ver diretamente, o que se vê como última instância ali na investigação direta do universo é esse substrato, não existe nada além desse substrato. Então, esse substrato deve ser a origem de tudo e não um Deus pessoal criador, por isso que eles negam a existência de um Deus extracósmico como sendo um princípio de toda a realidade. E aí, seguindo então com Subbarao, ele diz que a ideação cósmica é a verdadeira fonte dos estados de consciência em cada indivíduo, porque a gente estava falando sobre as possibilidades de conhecer. E a filosofia Advaita, então, tem essa ênfase no sujeito e não no objeto, por isso que ele fala muito de consciência. A ideação cósmica existe em todos os lugares. Por quê? Porque aquele absoluto vai se expressar aos poucos, né, num nível de ideação cósmica, ou seja, uma mente coletiva. E aí depois ele vai se individualizando em entes particulares conforme ele adquire veículos ou envoltórios ou esses upadis. E aqui tem um texto do Subbarao que ele explica bem isso, que eu prefiro trazer o que ele diz. A ideação cósmica existe em todos os lugares, mas quando limitada por um upadi material, ou seja, uma voltinha, uma circunferência, né, um limite, ela resulta na consciência de um indivíduo inerente a tal upadi. Então, voltando para a Vedanta, tudo é Brahma, não existe indivíduo, porque tudo o que é o substrato. Mas quando se manifesta e começam a aparecer os upadis, né, aí aquela consciência está na raiz daquela vida, mas ela se expressa ali naquela inteligência particular. Então, o Advaita não admitirá a existência objetiva desse upadi material, porque ele diz, não, tudo é a Brahma, tudo é o substrato. Então, do ponto de vista do Advaita, isso é Maya ou ilusão que existe como uma condição necessária de prajna, do conhecimento. Mas, para evitar confusão, ele usa uma linguagem comum, porque ele quer explicar aos leitores, né, e ele dá um exemplo muito interessante. Suponha que uma luz brilhante seja colocada no centro com uma cortina ao seu redor. A luz atravessa a cortina e torna-se visível para o lado de fora, dependendo da natureza da cortina. Se várias dessas cortinas forem sobrepostas, a luz vai ter que atravessar todas essas cortinas e a pessoa do lado de fora vai perceber apenas a quantidade de luz que não foi interceptada por todas as cortinas. Então, para chegar ao conhecimento daquela luz original é pelo processo de retirada das cortinas. Então, à medida que as cortinas forem sendo removidas, a luz vai tornando-se mais e mais brilhante até atingir o seu brilho natural. Da mesma forma, a mente universal ou ideação cósmica torna-se mais e mais limitada e modificada pelos vários upadis que constituem o ser humano. E quando a ação ou influência desses diversos upadis é sucessivamente controlada, a mente do ser humano individual é colocada em conexão com a mente universal e sua ideação é absorvida na ideação cósmica. E é isso que ele estava começando a explicar no início do artigo. Se você quer conhecer, né, a luz primordial, você vai ter que se retirar. Primeiro, você vai ter que saber que existem essas condições diferenciadas de consciência. E aí, para acessar aquele estado original, é por esse processo de retirada, então, da consciência desses veículos externos. E antes de saber fazer isso na prática, como uma experiência real de conhecimento, toda discussão sobre Deus pessoal e impessoal é totalmente especulativa.
Aqui a gente especula porque a gente tem acesso aos textos, mas assim, a produção do conhecimento original, então, dessa filosofia Advaita, que ele diz que surgiu, né, da antiga Aryavarta, ela foi criada, construída a partir disso, a partir dessa experiência de conhecimento. E, por fim, aqui eu estou sendo boazinha, consegui sintetizar bem essa parte aqui, mais aprofundada, e essa parte não é, eu não estou aqui apresentando o teor completo de todo esse texto, né? Estou pincelando algumas ideias mais importantes, tá? Mas ele é bem mais detalhado, entre outros aspectos, que a gente não tem tempo para apresentar aqui. Mas, para fechar, então, para vocês não pensarem que existe uma contradição a partir, né, sobre essa questão do referencial ser objetivo ou subjetivo, ele deixa isso muito claro, do modo que eu achei muito interessante. Ele diz que, no que diz respeito à cosmogonia, e aí vocês devem ter assistido a minha palestra sobre Deus, Deus na visão teosófica, que eu explico esse assunto a partir da cosmogonia, que é justamente o que as instâncias de Dzyan trazem, né, a respeito do surgimento do mundo, que a questão sobre Deus, ela é a respeito do surgimento do mundo, né, quem fez isso, o que está na raiz. Então, no que diz respeito à cosmogonia, o ponto de vista da doutrina Arhat é objetivo e o Advaita é subjetivo. A doutrina Arhat, essa doutrina da doutrina secreta, né, que tem esse fundamento Arhat, que foi colhido assim, de um monastério budista, ela tem uma base, um ponto de vista objetivo, porque trata da questão a partir da matéria manifestada no real, e o Advaita é subjetivo, porque vai enfocar a partir da consciência. Ele que está dizendo isso. A cosmogonia Arhat explica a evolução do sistema solar manifestado a partir da matéria cósmica indiferenciada, ou seja, a partir de Mula Prakriti. Vai tratar também de Parabrahma, mas Parabrahma, Mula Prakriti, né? Nessa ênfase do universo objetivo, como se expressa. E a cosmogonia Advaita, voltando para o que ele diz, explica essa evolução a partir do Tinmatra, ou da consciência inicial. Agora, destacando aqui em negrito como ele fecha o Subbaral, na medida em que as diferentes condições da matéria cósmica diferenciada são apenas os diferentes aspectos das várias condições de prajna, percepção, né? A cosmogonia Advaita é apenas o complemento da cosmogonia Arhat. E é por isso que se fala muito nos textos da sabedoria Arya Arhat, porque são visões complementares, sendo que uma foca na questão do sujeito, da consciência, e outra foca numa realidade mais objetiva. Tá? E então, esse é o texto que eu trago aqui, alguns vislumbres do texto que eu trouxe aqui como amostra desse livro. Agora eu vou escolher um outro que é mais fácil, que é um comentário que ele faz ao romance ocultista O Idílio do Lótus Branco. O Idílio do Lótus Branco foi escrito pela Mabel Collins. A gente tem aqui na Editora Teosófica esse livro, e o Subbaral faz só os comentários. Esse romance não está no livro do Subbaral. Então, quem quiser entender vai ter que ler, né? Esse romance é um romance pequeno, mas eu que fiz questão de trazer esse porque ele é mais simples e mais acessível. Então, a Mabel Collins, que escreveu O Idílio do Lótus Branco, ela era uma contemporânea de Blavatsky, segundo que eu vi na internet, era amiga da Blavatsky. E ela conta a história, ela é inglesa também, teósofa inglesa, ela conta a história de um jovem sacerdote egípcio, de uma época que a antiga sabedoria egípcia estava em decadência, com a perda dos valores espirituais e práticas de magia negra. Então, eu vou trazer alguns, também não vou conseguir resumir o livro inteiro, mas vou trazer alguns pontos mais importantes dessa história, já trazendo os comentários do Subbaral junto.
Então, nessa história tem um herói, o personagem principal, que é Senza, e ele representa o último grande hierofante egípcio, e na interpretação de Subarao representa a alma humana. Eu vou contar um resumo. Senza era filho de pastores, de uma família humilde, e foi entregue ao templo quando ainda era criança para ser sacerdote, né? Seria um noviço. E aí, um dos pontos importantes dessa chegada no templo, importante para essa história, para a interpretação, é que havia um jardineiro nesse templo que mostrava a Senza o jardim. E no jardim tinha essa flor importante, então, que dá o nome da história, o lótus branco. E aí, essa criança convivia aí no templo com os noviços e tinha muito contato com esse jardineiro. E aí, esse menino logo mostrou que ele tinha faculdades extraordinárias, que o jardineiro percebeu, outras pessoas perceberam. Ele tinha um dom da vidência, porque aquele lótus branco, que tinha um significado especial ali no templo, ele apareceu, se transformou para ele, na mente dele, na Senhora do Lótus, que é uma espécie de entidade de sabedoria e de luz, que é uma das personagens principais também do romance. Aí os sacerdotes entenderam que aquele menino era uma criança especial e estava destinado a ser alguém especial, um mestre. E aí pegaram o menino e levaram para o responsável pelo templo, que era o sacerdote Agmart. Então, Senza era o único que conseguia ver a Senhora do Lótus, e ele até servia assim, como uma espécie de intérprete ou de intermediador. Né? A Senhora do Lótus falava algumas coisas que ele devia falar aos sacerdotes, e ele entregava o recado. Mas no templo também existia uma outra figura, que é uma espécie de deusa escura. Essa Senhora do Lótus, então, era um personagem de luz, e tinha uma outra deusa escura, sombria, misteriosa e temível, que era venerada pelos sacerdotes. Eu lembro que eu falei que era uma fase, então, que o Egito já estava num estado de corrupção, né, do ponto de vista da sabedoria. Mas o jardineiro acompanhava muito ele, né? É uma espécie de guardião. E parece que o lótus também, nessa história, é uma espécie de amuleto, porque nos momentos difíceis que ele atravessa, ele segurava o lótus e acontecia alguma coisa boa. E uma vez nesses passeios nos jardins, a Senhora do Lótus, então, apareceu, ela aparecia com frequência para ele e falou o seguinte: criança de olhos abertos, olha só, os outros são cegos. Lembram até da história do Mahabharata, da guerra entre os exércitos, né, dos cegos e daqueles que têm consciência. São sempre as metáforas diferentes, né, para apontar uma mesma realidade, que é a luta interior do homem, né, entre as forças da consciência e da inconsciência. Então, criança de olhos abertos, tua alma é pura e sobre você repousa pesada tarefa, ou seja, ele tinha uma missão. Mas fique junto de mim, que estou plena de luz, e lhe mostrarei como firmar-se. Mãe, disse ele, e a escuridão? Porque ele já estava com medo daquela senhora das trevas. A escuridão não deve ser temida, deve ser vencida e afastada à medida que a alma se fortalece na luz. Meu filho, há escuridão no mais secreto santuário do templo, porque os devotos ali não podem suportar a luz. A luz do seu mundo é afastada, para que o mundo possa ser iluminado com a luz do Espírito. Mas os sacerdotes cegos, escondidos em seu próprio orgulho, reconfortam-se meditando no escuro. Ofendem meu nome recorrendo à escuridão. Diga-lhes, meu filho, que sua rainha não impera nos reinos da escuridão. Eles não têm rainha, não têm guia, senão os seus desejos cegos. Então, aqui já tem uma pista sobre o que significa essa rainha.
Bom, voltando à interpretação de Subbaral, o jardineiro, ele diz que significa a intuição. E a intuição acompanha muito a criança na infância, que ainda não tem a sua mente desenvolvida. A Senhora do Lótus significa a inteligência espiritual ou sabedoria, e a deusa sombria é o lado escuro da natureza humana, as paixões e os desejos. O Agmart e os outros sacerdotes do templo representam o desejo, a ira, a ambição, a ignorância, a arrogância, a inveja, os 5 sentidos e seus prazeres. Então, depois dessa conversa entre Senza e a Senhora do Lótus, que eu acabei de ler, apareceu ali no jardim o Agmart e um outro sacerdote e tiraram o menino dali. E prenderam o menino no quarto durante certo tempo. Deram livros para ele sobre arte e poderes da magia e forçaram ele, induziram, né, de uma maneira forçada, algumas vivências psíquicas num mundo sombrio. E aí ele estava entorpecido. Eu estou resumindo todo esse livro, mas essas cenas duram, né, um bom tempo. E ele já estava ali numa situação meio estranha, e bem entorpecido. Então a Senhora do Lótus aparece para ele ali, para acordar ele daquele encantamento. Ela diz: acorda, você está encantado. E, mais uma vez, o jardineiro tinha dado uma flor de lótus para ele, que ele guardava no quarto. Então, ele se sentiu confortado, de novo, pela Senhora do Lótus, né, segurando a flor na mão, e se livrou daquela situação. Aí, nisso, aparece uma menina, né, da idade dele, que chama ele para brincar e tenta tirar a flor de lótus da mão dele. E então ele se distrai, sai correndo atrás dela, os dois brincam de bola, e lá pelas tantas ele perde aquela flor de lótus da mão. E o Subbaral fala que a menina, então, simboliza a mente, né, que na infância ainda está se desenvolvendo, e aí começa a tirar a atenção da intuição espiritual e levar para o mundo da brincadeira, né, inicialmente, mas depois leva ele para o mundo dos desejos. Porque depois daquela brincadeira na história, ele vai parar com a menina lá na sala escura da deusa sombria, que representa as paixões e os desejos. Então, esse lótus, né, representa o Sahasrara Chakra, que fica no topo da cabeça, nessa área aqui, nas crianças pequenas, onde tem a moleira, né? A gente diz que tem a moleira, fica nessa área da cabeça. E aí, com o tempo, aquela luz espiritual vai se fechando e vai surgindo, então, a mente, que vai levando cada vez mais a pessoa, né, ao mundo da realidade dos 5 sentidos e dos desejos. Então, agora eu vou saltar para a segunda parte do livro, né? E na segunda parte do livro, Senza, então, já está adulto, e eles ainda estão no templo, e aí os sacerdotes chamam ele, os colegas, para dar uma volta na cidade. Né? E aí ele fica perguntando se pode ou não, eles conseguiram dar uma escapada. E aí, em princípio, seria só para ver como era a vida na cidade, só que eles acabam se envolvendo, né? Principalmente Senza. Aí ele entra numa casa, tinha uma festa, e aí tinha uma mulher lindíssima lá, e ele fica encantado. E ela logo diz para ele assim: não, você é meu velho conhecido, uma história assim, eu conheço bem você. E o Subbaral fala que essa é a mente, que era aquela menina. E aí os dois se associam e aí ficam morando ali na cidade, mesmo num palácio, uma vida de festa e prazeres. Ele esquece completamente do templo e fica muito tempo naquela vida, né? E aí lá pelas tantas aparece de novo o sacerdote, o Agmart, o responsável pelo templo, chamando-lhe de volta. Só que esse Agmart já tinha feito um pacto com essa deusa negra em troca de poder, porque ele queria ter um poder absoluto sobre os homens, e ela então concedeu, e ele abriu mão, em troca, ele abriu mão da sua natureza humana. E aí ele trouxe ele de volta para o templo, e ele sem pestanejar foi, por causa do poder, né, do sacerdote.
Então, depois aconteceram algumas coisas e teve um festival, então, para onde Senza foi levado, que era um festival ligado a essas forças escuras, as forças sombrias. E lá tinha alguns rituais, algumas coisas muito estranhas, e lá pelas tantas, então, Senza estava ali, ele estava meio entorpecido, e aconteceram coisas muito estranhas, ele começou a se sentir meio que absorvido por essa deusa escura, a ponto de quase perder a sua individualidade. Isso tem um simbolismo mais profundo, mas eu não vou poder apresentar hoje, depois vocês vão ler no livro do Subbaral. Ele quase perde a sua individualidade para essa deusa e ele entra numa espécie de transe onde ele tinha um poder muito grande sobre as pessoas e ele exercia esse poder pelo conhecimento que ele tinha da ambição, ele tinha uma percepção da ambição das pessoas e por isso que ele dominava. Então, dali ele foi se afundando numa coisa escura e caiu numa câmara escura, só que lá no final, no fundo da escuridão, tinha uma luz, novamente. E essa luz era quem? Era a Senhora do Lótus. E aí, resumindo, a Senhora do Lótus deu uma bronca nele, chamou a atenção, disse, puxa, você era predestinado a uma outra coisa, olha onde você foi cair. Né? E aí ele pede desculpas, se arrepende e pede uma chance por absolvição. Ela acabou absolvendo, mas disse que ele ainda ia ter que vencer uma grande batalha. Então, volta lá a cena para o templo, né, entre os sacerdotes, e aí ele teve que falar, se opor aos sacerdotes e dizer que eles estavam corrompendo, né, aquela sabedoria antiga e estavam adorando uma falsa deusa no lugar da rainha-mãe, que era a Senhora do Lótus. E aí começou uma guerra entre eles, que os sacerdotes não aceitaram, né? Uma guerra que, no desenvolver da história, parece que ocorre no plano da vontade. E dentro do ser humano, realmente no plano da vontade. Aí, mais uma vez, o sacerdote aparece ali, entrega uma flor de lótus para ele, né, como uma proteção, e aí, no meio disso, ele tem um contato com os seus mestres anteriores, né, e tem uma visão sobre a sua vida, qual era a sua trajetória e qual a sua missão. Isso deu uma nova força a ele. E aí foi avisado que ele teria que enfrentar uma luta e, antes disso, então, um dos sacerdotes informou a ele de que ele deveria ensinar 3 verdades ao mundo. E essas 3 verdades, que eu vou mencionar rapidamente aqui, que são absolutas e não podem ser perdidas, mas elas podem cair em silêncio, permanecer em silêncio por falta de pessoas para divulgarem. Uma delas é que a alma do homem é imortal e o seu futuro é algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Outra é que o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico, não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. E a terceira, então, é que cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas, é o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Então, ele teria a missão de ensinar isso. E aí, essa mãe, essa senhora do Lótus, o guiou de alguma maneira até a multidão que estava no portão do templo, e aí ele informou a multidão o que estava acontecendo dentro do templo, que os sacerdotes estavam degenerando a religião antiga. E aí ele foi trazido de volta pelos sacerdotes, depois de alguns incidentes, ele acordou, parece que deitado em cima de algum lugar, com 10 sacerdotes em volta, e percebeu um filete de sangue escorrendo. E aí ele viu que esse sangue era dele e ele estava prestes a ir embora. E nisso a multidão do lado de fora viu o que estava acontecendo, invadiu o templo e começou a quebrar tudo e bater naqueles sacerdotes tentando salvar o Senza, só que já era tarde, porque ele, nessa hora ele já estava partindo, já estava fora do corpo, e junto com ele estava morrendo também o Ahmad e um outro sacerdote noviço, então. E os corpos estavam ali. Aí aparece a Rainha do Lótus
e disse que a missão dele ainda não tinha terminado, que ele teria que voltar para fazer o trabalho dele, só que ele não ia voltar para o corpo dele, ele ia voltar para o corpo do outro sacerdote, outro noviço que estava lá. Então ele voltou, né, passou a viver, só que ele estava irreconhecível para o mundo, inclusive para a mãe dele, porque ele estava no corpo de outra pessoa, né? E aí isso simboliza o quê? Simboliza que nessa luta o herói, então, morre para a vida da sua personalidade. Ele tem que abrir mão da vida na personalidade, então ele está aqui sob uma outra forma, irreconhecível. Isso é muito visível também, muito simbólico na vida dos monges, né, que entram para o monastério, tomam os votos e mudam de nome, né? Eles renunciam à vida da personalidade anterior e passam a exercer a sua vida, né, como um neófito, como um homem novo, como um renascido. Tá? Isso tem uma explicação mais aprofundada no livro Escritos Esotéricos de Subbarao, que nós esperamos que vocês leiam e aproveitem, então façam bons estudos. Obrigada.